de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Como eu já expliquei a vocês, o capítulo 26 do Evangelho de Mateus, ele aqui nos fala sobre a preparação de Jesus Cristo para a morte de cruz. Toda a narrativa de Mateus nos mostra que, desde o início do ministério de Jesus, é como se ele estivesse trilhando uma estrada em que o final da estrada, o seu destino, é o suplício, o sacrifício da morte de cruz. E aqui nós nos encontramos em uma das sessões, talvez uma, se não dizer que é a mais impactante de todas as sessões que nós temos, os encontros que Jesus tem com seus discípulos. Talvez essa seja uma das mais trágicas. Mas aqui nós temos o nosso Senhor Jesus, dentre toda a sua preparação, como sendo uma cena extremamente chocante, porque ela nos envolve com duas situações ao mesmo tempo. A primeira situação que nós temos aqui, ela nos envolve ao contexto da instituição, a celebração da Páscoa e ao mesmo tempo a instituição da ceia do Senhor. Mas é nesse momento, que é um momento extremamente solene, um momento extremamente, vamos dizer assim, cerimonial, com respeito ao que eles propunham fazer, é nesse momento também que o nosso Senhor Jesus ele vai anunciar quem é o seu traidor. Então nós temos esses dois eventos, o que inclusive nos dois últimos sermões, vocês perceberam, a partir do verso 16 até o verso de número 19, nós vimos que Judas ele se encontra com os principais sacerdotes para propor a sua traição em troca de dinheiro, simplesmente por causa, a motivação dele foi ganância. E ao mesmo tempo você vê que Jesus está designando seus discípulos para prepararem o lugar que tinha sido escolhido pela providência de Deus, para que eles pudessem realizar a celebração da Páscoa e também a festa dos pães asmos. E agora nós nos encontramos em uma sessão do capítulo 26, em que, novamente, estes dois aspectos da preparação de Jesus, eles se cruzam. Como eu disse, a ceia do Senhor, que nos é apresentada aqui, o nosso Senhor Jesus vai celebrar pela última vez a Páscoa. Isso é até didático para nós nesse domingo, ou ao longo dessa semana. Então é a última vez que a Páscoa é celebrada como um elemento ainda válido, em vigor na antiga aliança. Jesus ele aqui é a transição da antiga para a nova aliança, e ele vai instituir uma nova celebração. Ele vai instituir agora a ceia, que diz respeito àquilo que a Páscoa já havia anunciado, e vai se cumprir, ou estaria para se cumprir nele, na sua obra redentora. Então, nós temos a instituição da ceia do Senhor, como essa preparação, e ao mesmo tempo o contexto dessa traição em que Judas está colocando em prática. Ele está dando prosseguimento a ela. Nós podemos dizer que, inclusive, nos versos 21, 23, os versos 24 e também no 25, você vê que Jesus, nesses versos, ele faz uma provocação, ou também ele faz aqui uma incitação, aqui no seu anúncio. Ele estimula, ele instiga todos os que estão ali no cenáculo, que é aquela sala grande que geralmente todas as casas tinham. Ele instiga os seus discípulos naquele cenáculo, todos os que estão reunidos à mesa, por enquanto aqui, da Páscoa, a manifestarem as suas verdadeiras intenções, seus verdadeiros pensamentos, as suas disposições do coração com respeito à traição que viria contra ele. O que inclusive nós já havíamos visto, ou nós temos seguido aqui e percebido que o nosso Senhor Jesus, apesar de estar sujeito à lei, apesar de ele estar sujeito à humilhação da morte de cruz, do seu sacrifício vicário, desse estado de humilhação, ao mesmo tempo aqui nos mostra que Jesus tem controle sobre todas as coisas. Nós vimos no sermão passado que inclusive Jesus ele tem controle sobre os eventos, dos seus mínimos detalhes, nos seus aspectos menores, inclusive. Mas aqui também Jesus nos revela ter controle sobre a condução das ações e principalmente das disposições do coração dos homens. Ora, se ele é Deus, ele não tem controle só sobre eventos, mas ele também tem controle sobre as disposições do coração das pessoas, como também das suas ações. Então veja que o foco no sermão de hoje está nas duas reações em que os discípulos eles vão manifestar.
quando Jesus fizer o seu anúncio. Essas duas reações, elas estão relacionadas com essa provocação de Jesus, onde a primeira reação, nós temos os 11 discípulos, menos um, é claro, aí no verso 22, e a segunda reação, a provocação que Jesus faz ao coração de Judas, para que Judas se disponha o que exatamente ele está fazendo, o que ele já tinha decidido com respeito a trair o nosso Senhor Jesus. E você percebe isso no verso 25, a parte A do verso 25. O que é curioso e o que nós vamos perceber é que a pergunta feita pelos discípulos é a mesma pergunta feita por Judas: será eu, Senhor? A mesma pergunta. O que nos revela que externamente e humanamente falando, você ou nós não teríamos condições o suficiente para avaliar e perceber quem seria o traidor, considerando que ambos fazem a mesma pergunta. O que me leva a pensar que é assim que funciona dentro de uma igreja, principalmente nas suas celebrações, ao ouvir sermões, ao cantarem os mesmos hinos, ao proferirem as mesmas expressões, todos juntos aqui falamos amém. Todos juntos aqui cantamos as letras dos mesmos hinos. Há uma uniformidade externa, cerimonial, solene. A questão é o que é dito no coração. Esse é o ponto. Dessa forma, então, nós vamos dividir o sermão em 3 partes, em relação ao anúncio do traidor. A primeira parte nos leva a considerar a ocasião em que Jesus ele anuncia o seu traidor. A segunda parte do sermão eu quero levar vocês a considerarem a provocação de Jesus. Como é que ele faz isso? Onde isso nos leva? Quando ele vai anunciar o traidor. E a terceira e última parte nos leva à consideração, aqui a reação dos discípulos, que é o ponto, podemos assim dizer, esse é o ponto máximo que nós precisamos considerar aqui no sermão. A reação de todos os discípulos quando eles ouvem o anúncio do traidor por parte do nosso Senhor Jesus. Vamos então considerar a ocasião, em primeiro lugar, do anúncio aqui do traidor. Olhe para o verso 20. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. Quanto aqui à ocasião, eu quero ressaltar que o evangelista João, aqui nós estamos em Mateus, mas o evangelista João, ele complementa algo importante ali no capítulo 13, dos versos 1 a 10, quando ele nos diz que antes deles entrarem naquele recinto e se assentarem para começar a ceiar ou comer ali dos pães asmos, dos cordeiros, não tinham só esses alimentos, provavelmente tinham também frutas, as frutas típicas ali da região, mas o prato principal e o essencial estava ali também diante deles. O fato é que antes, o evangelista João, no capítulo 13, diz que Jesus ele lava os pés dos seus discípulos, como aqui uma lição que ele ensina aos seus discípulos de grande humildade. Ali está relacionando tanto a postura de humildade, mas também a postura de lealdade. Ambas estão aqui sendo demonstradas nesse aspecto. O que significa servir? Essas duas coisas. É você estar submisso a, obediente a, mas também leal, ser fiel. O conceito de servo é esse. O servo é aquele que é leal, jamais abandona o seu senhor, jamais despreza o seu senhor, ele está sempre com o seu senhor. Então, observe que o lavar os pés dos discípulos, essa ocasião, ela está ligada a esse anúncio que é feito no verso 20. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. O sinal é de fidelidade. Isso aqui é algo extremamente sensível e marcante para o que está acontecendo com Judas. O que Judas está fazendo. E reforça bem o peso da traição de Judas, o quanto isso era extremamente grave e sério. Como que Jesus dando sinais para Judas, com respeito às advertências que Judas, na sua consciência, ele tem ouvido e ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Mas aqui também nós percebemos é que o traidor, ele é anunciado quando eles já estão comendo a refeição. Jesus, ele não espera, ou melhor dizendo, ele não fala primeiro e depois eles vão comer. Eles já estão se
molhado, eles pegavam os pedaços, molhavam ali, provavelmente num pote, molhavam no molho de ervas amargas e iam comendo. E bebendo vinho, junto com esses ingredientes principais, provavelmente comendo também algumas frutas, né? Frutas, principalmente frutas secas, damasco, figo e assim por diante. O fato é que quando já estão em uma determinada altura ali da refeição, veja, já tinha se passado um bom tempo, eu imagino que todos já tinham comido bem. Eu acho que o ponto aqui que se revela quanto a essa ocasião já tinham comido a sua refeição de maneira farta. Me faz lembrar que quando os reis, quando autoridades, quando políticos e estadistas, eles precisam resolver questões muito sérias de conflitos entre nações, fazerem acordos de paz, por exemplo, em situações bem complicadas, complexas e delicadas, eles geralmente fazem banquetes e jantares. Antes de fazerem as negociações e fazerem os tratados de paz, porque ali ninguém espera o que pode vir um do outro, dos inimigos, primeiro você serve uma boa comida para que eles se acalmem. Já ouviram aquele ditado, óbvio, irmãos, que isso é só uma metáfora, né? Quando a gente fala, quando a gente come muito, todo o sangue vai para o estômago, né? É a ideia de que relaxa, você se acalma. O primeiro-ministro da Inglaterra, na época da Segunda Guerra Mundial, que foi Winston Churchill, tinha o hábito de servir excelentes e bons vinhos e uísque quando eles iam negociar com os aliados, principalmente eram desafetos deles, mas eram aliados, e principalmente também com seus inimigos. E ele fazia isso com o intuito de que eles ficassem à vontade, tranquilos. E ali no momento das conversas, eles pudessem, ao estar à vontade, serem mais transparentes possíveis naquilo que envolvia as intenções que estavam guardadas no seu coração. Sempre ali naquelas situações havia um jogo, que cada um sabia como jogar ou não, a maneira daquilo que eles queriam, quais eram os seus interesses. Veja que Jesus, ele espera que todos comam. Todos comam. Nós estamos diante do que era considerado uma das celebrações cerimoniais e religiosas mais significativa da antiga aliança para o povo de Israel. Assim como nós temos a ceia como uma das celebrações mais significativas agora na nova aliança. Então quero chamar sua atenção para o fato de que não apenas Jesus permite que eles comam à vontade, relaxem, mas também que as suas mentes e os seus corações se voltem ao significado, aquilo que é o ponto sensível e ápice dessa cerimônia, dessa celebração que é a Páscoa. O ato de celebrar, pode-se assim dizer, esse sacramento da antiga aliança que nos remete em uma das ocasiões mais sagradas e sérias, onde se esperava no mínimo um profundo espírito de devoção e um espírito de lealdade para com Deus e tudo o que aquele ato se remetia a Ele e a sua obra de salvação. Isso nos aponta para dois ensinamentos aqui importantes. Veja, eu disse a vocês que aqui nós temos um texto que nos remete ao contexto tanto da ceia e ao ato e à disposição de Judas em que ele está traindo nosso Senhor Jesus. Em primeiro lugar, eu quero chamar sua atenção para o fato da seriedade do que vem a ser a nossa participação na ceia do Senhor. Porque aqui a ceia vai ser instituída. Em segundo lugar, quão grave e sério é alguém participar da ceia do Senhor de forma indigna. Judas, o traidor, está participando leviana e indignamente de uma celebração cerimonial que anuncia Jesus Cristo como o sacrifício para a salvação e purificação de pecados. Ele está negando, rejeitando, ele está desprezando isto. É o que, de forma bem simples, você já entende o que significa participar da ceia do Senhor de forma indigna. Há duas formas de alguém participar da ceia do Senhor de forma indigna. Quando ela é ignorante com respeito àquilo, ela não pode participar da ceia do Senhor. Ela não compreende verdadeiramente, claramente o que aquilo significa. Eu até instruo a igreja
quando você for visitar qualquer igreja fora daqui, da sua igreja local, se naquele momento você ficar sabendo que haverá ceia do Senhor naquela igreja, principalmente se for de outra denominação evangélica, ou que se diz evangélica, procure saber o que eles pensam sobre a ceia. Procure atentamente ouvir o que está sendo instruído sobre o conceito de ceia ali naquele lugar, para que você não participe indignamente e ignorantemente daquele ato. Como também qualquer pessoa, visitante, quem não é membro da nossa igreja local, e você vem de uma outra comunidade que se diz evangélica, não participe logo de cara da ceia da nossa igreja sem antes saber o que exatamente nós temos aqui ensinado e instruído sobre o que é a ceia do Senhor. Por isso que às vezes eu sei que alguns tendem a olhar e pensar: pastor, demora tanto aquele momento da ceia, a parte que instrui. É para você saber exatamente o que você está fazendo e não fazer besteira, não comer do pão e beber do cálice indignamente, porque a responsabilidade sobre aqueles que participam da ceia indignamente, ela também é compartilhada para quem oferece, principalmente os ministros e os presbíteros, que lhes servem. Nós não temos como saber como está o seu coração, qual é a sua disposição de mente e de alma, se você, sendo visitante ou pessoas que congregam conosco vindo de outra igreja, ainda não sendo membros, querem apressadamente comer o pão e beber do vinho, sem saber o que isso significa. Isso é algo muito sério. Por outro lado, e torna ainda, que é o ponto aqui do sermão também, o fato de que aqueles que participam conscientemente da ceia do Senhor, sabendo o que ela significa, sabendo da seriedade que ela representa, mas o fazem traindo o nosso Senhor Jesus, comem e bebem indignamente. A situação é muito pior ainda. No seu coração, você percebe que Judas desconfigura o significado daquela celebração. Ele profana aquilo que dignifica e anuncia a obra redentora de Cristo. Segundo ponto, vamos considerar agora também a provocação de Jesus, quando ele anuncia o seu traidor. Versos 21, 23 e 24, quando ele diz: e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Agora vai para o verso 23. E ele respondeu, quando os discípulos perguntaram: Senhor, por acaso sou eu? E ele continua mostrando quem é o traidor. O que mete comigo a mão no prato, este me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Como eu disse a vocês, a provocação de Jesus aos discípulos com respeito à traição, ela envolve aqui esses versos, mas ela também envolve a parte B do verso 25, apesar de eu não ter lido aqui. Mas observe que no verso 21, Jesus ele faz o anúncio: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Isso caiu como uma bomba no meio deles. Eles tinham acabado de se fartar. Lembra que eu disse isso? Comeram. Comeram à vontade. Comeram não apenas porque Jesus queria fazer pegadinha com eles, não era isso. Mas Jesus queria que eles penetrassem o sentido e o significado da Páscoa. Que a mente deles porque quando comia, essa era a instrução: medite sobre o significado disso. Porque comer por comer, você come a qualquer hora, né? E com certeza eles tinham em mente o que estava acontecendo ali, o significado e a mensagem que aquilo comunicava. Mas percebam que é exatamente nesse momento que esse anúncio do nosso Senhor Jesus vem a eles como um golpe que os deixam atordoados, os deixam sem chão. Isso revelou uma situação tanto aqui, se me permite a expressão entre aspas, um tanto surreal aos discípulos, porque eles não concebiam a ideia de alguém traindo Jesus. Eles na verdade tinham isso como um cúmulo do absurdo. Como é que alguém entre nós pode trair o Mestre? Mas a questão é que Jesus, ele nunca mentiu, e inclusive eles estavam diante daquele que era a verdade em pessoa, ainda que alguns naquele momento, o choque de falar: mas será que ele está falando?
será que ele está pensando direito, ele está conseguindo, não deu nenhuma falha, um lapso de memória na cabeça dele? Mas veja, eles sabiam que Jesus é a verdade em pessoa. Jesus jamais mentia. Mas você olha para os versos 23 e 24, quando Jesus dá os sinais claros de quem é o traidor. Ele não cita o nome, mas ele diz algumas características que é própria do caráter dele. O verso 23, quando diz: o que mete comigo a mão no prato, este me trairá. Veja que ele, não falando o nome, mas dá esse indicativo da índole de Judas. Judas, ele estava sentado do lado de Jesus Cristo. Para meter a mão do prato do outro, ou a ideia de estar ali compartilhando diretamente, ou é como que, por exemplo, a pessoa que senta ao meu lado, se estamos numa mesa, quando eu peço, por favor, me dá a tigela ali de arroz, a pessoa pega, porque eu não alcanço, ela vai e traz com a própria mão dela, e eu pego também com as minhas, e eu vou e me sirvo, ou ela me serve, tanto faz. A ideia de pegar a mão no prato é a ideia de estar ao lado. Judas estava ao lado, o que é algo importante para nós com respeito a essa informação, porque quem senta ao lado do mestre são os que são de mais confiança, os que são mais íntimos. Lembra-se do Salmo 41, verso 9? Eu já expliquei aqui para vocês que a profecia do Salmo 41, verso 9 expressa exatamente aquele que é o meu amigo mais íntimo, aquele a quem eu confiava. O que significa amigo? O que é a minha paz, o que eu considero a minha paz. Judas era um dos que estava do lado. Quem é o outro que estava do lado de Jesus? O apóstolo João. Eu até me permito uma rápida informação, é uma curiosidade que enriquece aqui o entendimento desse detalhe do texto, em que provavelmente João é quem nos dá um pouco mais de informação sobre o que acontece na ceia, no momento do anúncio da traição, porque João está exatamente bem ao lado do mestre e observando o que está acontecendo bem ao lado do mestre. Quem é que está sentado do lado do mestre? Do outro lado? Judas. Uma das simbologias marcantes da Páscoa é que ela representa a unidade, a comunhão e a profunda amizade entre os que são seus participantes ali na mesa. É o que a ceia também nos aponta. Por isso, quando Jesus ele diz, aquele que mete a mão comigo no prato, significa aquele que lhe serviu o prato como um claro sinal de profunda lealdade e amizade. Olha a covardia de Judas. Percebam que Jesus está se dirigindo não aos seus demais 11 discípulos, mas ele está se referindo e ele está direcionando-se claramente ao próprio Judas, como se falando com ele. Talvez uma forma de constrangê-lo, se é que isso seria naquele momento possível. E eu pessoalmente entendo que Jesus ele tem sim o propósito de advertir Judas, como inclusive Deus fez com Caim, lá em Gênesis 4, nós sabemos que antes dele assassinar o seu irmão Abel, Deus o advertiu e disse, o teu pecado está à porta, mas cumpre a ti dominá-lo. A gente acha que advertências só devem ser dadas quando a pessoa vai mudar, ou quando acha que ela vai ouvir e se... Não, as advertências são dadas também quando a pessoa está irredutível. Elas são importantes para ainda se somar mais ainda o peso da responsabilidade dela ter conscientemente pecado. Ela foi avisada. Isso aumenta mais ainda a carga da sua culpa e da sua responsabilidade. Mas outros dois aspectos são importantes quando Jesus faz menção aqui do traidor. Primeiro, que ele está fixando a atenção no quão profundo e agonizante é o seu sofrimento, quando ele anuncia o seu traidor. Nós podemos aqui saber e nem esquecer que Jesus já sofre as agonias da sua alma quanto às horas que lhe faltam para ele ser entregue, julgado e morto ali na cruz pelos seus inimigos. Mas veja, irmãos, a forma mais vil e cruel que ele será entregue é pela traição de alguém muito próximo e que se diz ou que se declarou ao longo de todo o tempo leal a ele. Essa é uma forma de Mateus nos fazer lembrar
ou fazer com que nós não percamos de vista no nosso coração o que significa o estado de humilhação intensa que Jesus se sujeitou para ser o nosso Salvador. Isso não pode, quando nós estamos participando da ceia, isso precisa nos remeter também a esse aspecto. Ao comer do pão e beber do cálice, você deve também trazer à sua mente o quão isso foi terrível para o nosso Senhor Jesus. Nos remeter a esse estado de humilhação intensa que ele teve de se sujeitar para ser o nosso Salvador. Quando nós participamos da ceia, essa é uma das coisas que você tem que trazer à mente. Isso é o que deve orientar os nossos pensamentos, como também os nossos afetos, o nosso amor pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você estiver comendo do pão e bebendo do vinho, sua mente deve se reportar com grande e profundo apreço, devoção, admiração e júbilo pelo modo como Cristo ele se doou para nos dar perdão dos nossos pecados e nos libertar deles. Uma das coisas que me chama a atenção no envolto desses capítulos finais é o que Jesus disse a Pedro e o que ele disse a Judas. Ambos traíram Jesus. Me adianto num aspecto vou mencionar novamente depois no contexto aqui do sermão, do terceiro ponto, mas o fato de que Jesus, ele disse a Judas, simplesmente, ele vai dizer, o que você tiver de fazer, faça logo, faça depressa. E ele levanta e vai. Enquanto que Pedro, que também Jesus avisou ele, você vai me trair, você vai me negar. Mas Jesus disse, você não vai se perder, porque o Pai, eu tenho rogado por você constantemente ao Pai, e você é um dos meus, você não vai se perder. Os dois traíram Jesus. Esse é um aspecto fundamental que nos leva ao que significa Jesus ter sujeitado à morte de cruz. O que nos revela a disposição que temos de também, muitas vezes, sermos traidores do nosso Senhor Jesus. Não estamos isentos disso. Mas segundo, o fato de que Jesus, ele não diz o nome do traidor. E por que ele não faz isso? Por que ele não diz, é Judas? Imagine se isso tivesse acontecido. Observe que o fim aqui de toda a Escritura é cumprimento das profecias com respeito a cada aspecto e detalhe que deveria acontecer com ele. Ele não diz o nome do traidor porque ele sabia que se ele dissesse, isso poderia atrapalhar o processo de ser conduzido a ser o sacrifício. Perceba que Jesus, sendo Deus, está entregando Judas ao seu próprio coração. Esse é que é o ponto. Jesus, ele teria poder suficiente para inclusive persuadi-lo, para convencê-lo dessa terrível loucura. Mas observe, Jesus não faz isso. Isto, mais uma vez, revela que Jesus ele está em pleno controle daquela situação onde, ainda que fosse a mais trágica e chocante, esse era o caminho que deveria levá-lo a ser o sacrifício a nosso favor. Perceba que ao anunciar o traidor, Jesus está deixando claro que ele nunca é pego de surpresa com respeito às intenções, principalmente as intenções malignas dos homens. Ele nunca é pego de surpresa com respeito ao que está no meu coração e no seu coração quando a gente está premeditando, alimentando certas intenções, pensamentos que são pecaminosos e esperando a hora certa de dar o bote. Ele não é pego de surpresa com respeito a isso. Verso 24, quando Jesus completa o seu anúncio provocativo, considerando o tamanho da crueldade dessa traição. O Filho do Homem vai, ou seja, ele vai, a ideia de ir ele está a caminho da morte de cruz. Mas, ai daquele, por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Vamos tentar imaginar o clima naquele momento. Eu acredito que os discípulos já estivessem tomados por um alvoroço um turbilhão de pensamentos, murmúrios sussurrantes entre eles e um sentimento dominante de choque,
temores e uma pitada de um certo desespero, e o texto enfatiza principalmente a tristeza no coração deles. Observe que as palavras de Jesus nos versos 23 e 24 têm dois propósitos. Primeiro, encorajar os discípulos com respeito à soberania e os decretos de Deus sobre aquele terrível e cruento evento. Segundo, quando nós temos aqui o nosso Senhor Jesus Cristo levando os seus discípulos e até mesmo Judas a uma reflexão da responsabilidade do homem com relação aos seus intentos, a responsabilidade do homem com relação às suas escolhas e às suas atitudes, principalmente para com o único e verdadeiro Deus, e o quanto elas refletem na sua relação com o próximo. Veja como isso nos dá um significado sobre o que vem a ser a predestinação, mas ao mesmo tempo nos ensinar sobre o fato de que a predestinação, ela não invalida, ela não anula a responsabilidade do homem como um ser consciente e perfeitamente ciente da responsabilidade de todas as suas ações e intenções do coração. Consideremos aqui, irmãos, a responsabilidade de uma pessoa que, sendo membro comungante da igreja, ao participar ativamente de todos os meios que comunicam a graça de Deus, e mais, ela se torna consciente dessa verdade que lhe confronta e lhe adverte, mas trai terrivelmente no seu coração o nosso Senhor Jesus, conscientemente, com os seus pecados. Imagine uma pessoa dessa tomando a ceia, que é um desses meios de graça. Considere a seriedade de uma pessoa que participa da ceia do Senhor, sendo consciente das advertências que lhes são impostas antes de comerem do pão, beberem do vinho, traindo a Cristo com os seus pecados e metendo a mão no mesmo prato que Cristo lhes serve, e é consciente desta terrível traição. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 11, texto que vocês todos os meses ouvem, os versos 29, 27 e do 29 ao 30, ele nos diz claramente que essas pessoas merecem a morte. O que o traidor merece? Ser morto. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor, pois quem come e bebe sem discernir, ou seja, não tem sobriedade espiritual, é o que está fazendo, ainda que ele saiba teologicamente o que aquilo significa. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão por que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Dormir pressupõe o quê? Morte. Morreram. Paulo nos refere à morte espiritual, porque já estão mortos dos seus delitos e pecados, e nos remete ao que vai culminar essa morte espiritual, a morte eterna. Comem e bebem já sentenciados e certos de que irão ao seu destino final, a morte eterna. Em terceiro lugar, considere então por fim a reação dos discípulos ao anúncio de Jesus. A primeira reação foi dos 11 discípulos, no verso 22, quando diz: e eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? A reação dos 11 discípulos foi de uma sincera, profunda preocupação, tristeza, choque. Eles foram tomados de um temor, horrorizados com a grande... Veja, a questão não era apenas em si quem vai trair. Eles não foram tomados de ira e indignação porque alguém vai trair Jesus. O texto está nos mostrando que eles são tomados de um horror no seu coração quanto à grande possibilidade de serem eles os sujeitos de traírem a Jesus. Por isso que eles perguntam: Senhor,
Será que sou eu? Porque cai em si, perceba, vamos voltar do início. A dinâmica do que nós estamos percebendo, de como o texto nos relata, e esses detalhes vão nos ajudando no esboço do sermão. Primeiro, Jesus deixa que eles comam, deixe-os à vontade, deixe-os refletirem profundamente sobre o que a Páscoa lhes anuncia. Isso já está à mente deles. E quando Jesus diz, um de vocês vai me trair, eles têm em si a mente tomada pelo significado daquilo. Eles caem em si no horror dos seus pecados. Eles caem em si no fato de que potencialmente eles estão sujeitos a trair Jesus Cristo por qualquer coisa. O engano do pecado é isso. O pecado nos oferece alguma coisa que a gente acha que vai ter vantagem. É essa a proposta sempre do pecado. Eles são levados a um autoexame do coração com respeito a essa possibilidade. Veja como Jesus está fazendo um favor a todos eles quando ele está anunciando o traidor. O autoexame, meus irmãos, é um grande e eficaz remédio para a nossa alma quando se trata dos nossos pecados diante de Deus, porque todo pecado cometido pelo verdadeiro crente contra Deus é um ato de traição. Veja como é uma bênção o crente sempre ser advertido e chocado por Jesus Cristo, através da sua palavra, a desconfiar de si mesmo, no grande perigo de ser ver traindo o seu Salvador com seus pecados diariamente e semanalmente. É isso que o apóstolo Paulo exige de nós antes de comer do pão e beber do vinho. 1 Coríntios 11, verso 28, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Agora olha a segunda reação. A resposta de Judas ao anúncio de Jesus. A pergunta é a mesma: acaso sou eu, mestre? A reação de Judas foi a mais vituperante, a maior de todas as ofensas que um amigo pode demonstrar quando ele está resoluto em trair o seu Senhor. Ele teve a cara de pau de perguntar se era ele mesmo o traidor, para quem já sabia que ele era o traidor. A primeira imagem que me vem à mente, se eu estivesse, permita-me a ousadia, farei isso com muito cuidado e temor, mas se eu estivesse no lugar de Jesus, não necessariamente sendo o próprio Jesus, é claro, sabendo que aquela pessoa está me traindo, e eu digo a mesma coisa que Jesus: alguém aqui entre vocês estão me traindo, e essa pessoa está do meu lado, eu sei quem é, e ela vira para mim e diz: por acaso sou eu? O que faríamos? Eu não falaria, isso eu tenho certeza. Minha boca não se pronunciaria, talvez as minhas mãos. Não é verdade? Qual é a reação de alguém que está sendo traído quando a pessoa lhe provoca a ira, quando ela debocha, quando ela age com cinismo? Mas não fui eu que estava ali, graças a Deus. É o nosso Senhor Jesus que simplesmente, serenamente, ele diz: tu disseste. Você está dizendo quem é. E detalhe, Jesus não proibiu de ceiar. Ele comeu do pão e bebeu do cálice. Comeu e bebeu para o seu próprio juízo. Mas eu quero chamar sua atenção nesse terceiro ponto da covardia da traição. Porque se tivesse em silêncio, ele estaria se denunciando para os demais. Então ele tem que encenar.
Quando Jesus responde a Judas, não apenas ele confirma que ele é o traidor, irmãos, mas também, como o evangelista João no capítulo 13, mais especificamente o verso 27, ele vai dizer para Judas: o que você pretende fazer, faça-o depressa. Percebe-se claramente que o pecador irredutível ao arrependimento será punido por Deus, sendo entregue aos desejos do seu coração, para que ele seja de uma vez por todas sentenciado à sua condenação à morte eterna. Para nossa aplicação, a primeira pergunta que nós devemos refletir é: você tem consciência do significado da celebração da ceia do Senhor? Você sabe o que isso significa? Eu não estou te perguntando se você sabe teologicamente o que é a ceia do Senhor. Mas a pergunta é se você compreende a sublimidade, a seriedade dessa celebração, se você tem consciência do que por ela, a mensagem que ela comunica de nos dar o significado do que vem a ser a morte e a ressurreição de Cristo. E isso torna você mais responsável pelo modo como você se apresenta a Cristo, a sua obra redentora. Você tem consciência disso? Em segundo lugar, qual tem sido a sua disposição de coração na participação da ceia do Senhor? Você é aquele que mete a mão no prato com Jesus, quando Ele lhe serve na sua mesa, mas você o tem traído com os seus pecados? Ou você é aquele discípulo que, quando confrontado, é advertido sobre o risco de estar traindo Jesus com seus pecados, você examina o seu coração, você é atento às motivações e disposições do seu coração? Já se perguntou qual teria sido a sua reação se Jesus lhe dissesse: um de vocês vai me trair? Se Ele estivesse aqui e Ele nos anunciasse que entre nós há traidores do seu corpo e do seu sangue, qual seria a sua reação? As suas reações revelariam qual motivação do coração, qual disposição do coração. Quem seria você naquela mesa diante daquelas palavras chocantes e agonizantes de Cristo? Você reagiria como os discípulos que foram tomados por um temor, um autoexame do coração? Ou você seria como Judas, que agiu com covardia, leviandade, despudoradamente, com cinismo para com seu mestre? Todas as vezes que nos reunimos e estamos diante da mesa do Senhor, você precisa ser lembrado que Cristo se faz presente no nosso meio, e a todo culto, a todo dia do Senhor, principalmente quando estamos na ceia do Senhor, a todo momento Ele está dizendo: há entre nós traidores. A todo momento o Senhor Jesus está nos avisando e nos advertindo: há traidores entre nós. Há entre nós aqueles que estão me traindo com seus pecados. Quando Ele diz isso, Ele está advertindo sobre a necessidade de arrependimento verdadeiro, de um autoexame sincero do seu coração. Em terceiro lugar, eu quero te lembrar que a nossa ceia ela é realizada mensalmente, de 30 em 30 dias, ou seja, você tem todos estes dias, você tem 4 semanas, tem mês que é 5, para você se preparar minuciosamente, cuidadosamente para a ceia do Senhor. Você tem todo este tempo para um autoexame cuidadoso e responsável, sincero, antes de sentar-se com Cristo na mesa da comunhão. Mas você tem feito isso? Você tem tido este cuidado? Você tem se preparado para a ceia do Senhor? Você é consciente de que aqueles que não se arrependem dos seus pecados, mas comem e bebem da mesa do nosso Senhor, eles são passivos da morte eterna? Oremos.
Senhor, tua palavra é como espada de dois gumes que penetra, perfura e rasga todas as nossas entranhas da alma e nos expõe diante de todas as nossas disposições do coração. A tua palavra nos anunciou advertências e sentenças com respeito ao nosso coração em relação ao modo como nós chegamos à tua mesa, à mesa da ceia. Que tu nos auxilies, Senhor, na mesma reação dos discípulos a um autoexame do nosso coração quanto às diversas vezes que traímos o nosso Senhor Jesus com os nossos pecados. Que o Senhor não nos entregue, como fizeste com Judas, a estas disposições traidoras, levianas, despoderosas, nojentas e imundas dos nossos pecados, mas que o Senhor nos leve ao encontro do verdadeiro arrependimento dos nossos corações. Oramos em nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Coloque-se de pé.